a alegria de Deus e o amor de Jesus esteja dominando os seus corações e que nós, na unidade com o Espírito Santo, permaneçamos na palavra e não saiamos para a nossa, nem para de homem algum, mas permaneçamos na palavra do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, ele ensinou o seguinte, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vejam que os discípulos de João e os discípulos de Jesus, aqui já há uma divisão. E sempre que há uma divisão, alguns perguntam: e como que vocês fazem na vida da igreja? O que vocês praticam? É como vocês realizam a reunião da igreja, o culto? Quando vocês se ajuntam, como fazem? Quando vocês estão em suas casas, como crentes, o que vocês fazem? Por que fazem? Esta é uma questão religiosa. Isso foi levantado pelos discípulos de João. Eles perguntaram: e por que nós jejuamos, os fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam? Foi uma ocasião em que Jesus revelou que o Evangelho, que a pessoa dele, não estava trazendo nenhuma prática religiosa exterior. É nada que se pudesse ver com os olhos naturais. Ele estava trazendo uma mudança de natureza. A fé muda a nossa natureza. E ele ensinou isto de uma forma, vamos dizer, forma de figura. Jesus nunca diz algo que nós compreendemos à primeira vista. Por que ele fala por parábolas e a sua palavra apresenta-se de maneira estranha para o homem? Porque as coisas de Deus são para aqueles que querem, são para aqueles que amam a Deus. Os que são desleixados, os que não se importam, os que não ligam para as coisas de Deus, ficarão à mercê de si mesmos e não compreenderão o Evangelho e nada saberão a respeito do Espírito, porque o coração não se inclina para as coisas do Espírito. Mas Jesus deu uma resposta que é um ensinamento tremendo. Não é questão do que fazemos ou não fazemos para os outros verem. É uma questão de natureza. E ele disse assim: ninguém põe remenda de pano novo em veste velha. Jesus chamou a religião de veste velha. O rito religioso, o jejum religioso, as coisas que fazemos para agradar a Deus, segundo a carne, Jesus chamou de veste velha. E não se podia colocar pano novo em veste velha. O pano novo é o andar segundo o Espírito, a vida interior, a vida que Jesus trouxe. E não se podia misturar as duas coisas. A veste velha é a maneira dos discípulos de João. A veste nova é a maneira de Jesus. É pelo Espírito Santo. A nova maneira de agir. A nova maneira de adorar. Lembra-se da mulher samaritana? A mulher samaritana tem muitos adorando igual a ela hoje.
sobem aos montes, acham que vão adorar a Deus num lugar, mas Jesus falou que se adora a Deus em espírito e em verdade. Como a pessoa não compreende esta palavra, ele vai praticar uma religião. Será uma igreja religiosa. E nós vamos ver que se torna uma tragédia. Uma tragédia na nossa vida espiritual. E Jesus revelou isto aqui. Ele disse que o resultado de misturar coisa da carne com coisa do espírito aumenta a rotura, isto é, mostra mais a nudez. Veja assim, ó. Ele diz, se misturar o velho com o novo, ele rasga e tira a parte da veste. E fica maior a rotura, isto é, o buraco aumenta. Mostra mais a carne e o que o homem é religiosamente. Veja no que se transformou o evangelho hoje. O evangelho se transformou em tocar instrumentos, cantar, fazer shows, apresentações para Deus em nome de Jesus. Jesus nunca pediu isto, nem os apóstolos ensinaram isto. E chamam isto de adoração. Não passa de veste velha, isto é, o velho homem tentando adorar a Deus. Não passa de uma torre de Babel, isto é, querendo as coisas do Espírito por meio da carne. Isto é engano completo. E a carne aparece em tudo isto, e significa fazer maior a rotura. Vê-se a nudez, vê-se a carne do homem, o pecado. Ele fez também outra comparação no versículo 7, que não se põe vinho novo em odres velhos. É a mesma coisa, só que agora trata-se da vasilha, trata-se da alma. A veste fala do comportamento, o pano fala do comportamento, o odre fala da natureza. O odre velho é a natureza humana, carnal e caída. O odre novo é a natureza divina. Leiam a carta de Pedro, lá diz que Deus nos dá tudo com respeito à vida e à piedade. Deus nos dá tudo por meio de Jesus Cristo. Portanto, se somos a igreja, temos tudo em Cristo. Não precisa de pular, gritar, não precisa se esforçar, tem que receber. Receber. Deus nos amou e nos deu Jesus. Você tem que receber o que Deus deu. Você tem que fazer, é receber, é crer. A obra de Deus é por meio de crer. Por que muitos estão gastando fortunas com a obra de Deus? É porque acham que a obra de Deus é terrena, é com tijolo, é com pedra. Não, a obra de Deus é espiritual, Deus é espírito. Deus não necessita de coisa alguma. É Ele que é rico para nos dar. E a riqueza de Deus é Cristo. Como isso é difícil para o homem entender? E os discípulos de João não entenderam os discípulos de Jesus? E vieram e perguntaram, por que vocês não fazem como nós fazemos? Como os fariseus fazem? Jesus diz que se misturar as coisas vão piorar. E muitos, quanto mais oram, mais as coisas dão errado. Quanto mais pedem, menos Deus responde. Quanto mais são religiosos, mais há dificuldades físicas, emocionais, espirituais. Você pode examinar ao seu redor como estão as coisas. É o reino de Deus? É a manifestação do reino de Deus? É a manifestação da vida de Deus? Como estão as coisas? É segundo o Espírito ou é segundo a carne? Você é odre novo ou é odre velho? Se você estiver participando do odre velho, da velha religião, jejuando como discípulo de João, como fariseu, fazendo as coisas segundo a carne e de maneira hipócrita, isto é, parecendo ser o que não é. Parece que é santo, mas não é. Parece que é puro, mas não é. Parece que é convertido, mas é convertido pelo homem, não é convencido pelo Espírito Santo. Portanto, não pode ser um odre novo. O Espírito Santo é que é colocado como o vinho novo no odre novo. O Espírito Santo não é colocado em odre velho. Portanto,
medite sobre isto, examine bem, porque a estes religiosos, Jesus disse em Mateus 23, assim, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, lembrem-se, escribas, os que estudam a Bíblia, fariseus, os que praticam a religião exterior, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, os tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Veja que a prática da religião exterior leva à condenação pior, porque Deus detesta. Se você não é, não seja, não finja ser. E quando estamos na carne, não adianta fingir que somos espirituais, porque nós estamos na carne. E temos que confessar ao Senhor. Senhor, eu estou na carne, sou carnal, tenho agido de maneira carnal, me perdoe. E oramos assim, Senhor, desejo ser espiritual. Faça-me uma pessoa espiritual. Isto é maravilhoso. E você saberá o quanto lhe custará. Jesus falou sobre isto. Quando estes que praticam a religião exterior convertem uma pessoa, ela se torna pior do que era. Por quê? Porque ela pensa que é santa, mas não tem nada de Cristo. É só carne. É odre velho, não tem nada de vinho novo. É pano velho. É como diz Isaías, é trapo de imundície. É roupa velha. É a velha maneira de agir. É o caminho de Caim. Ora, Deus nem olha. Faz oferta, dá dinheiro, Deus nem olha. Por quê? É o caminho de Caim. O caminho de Abel é o caminho do sacrifício. Isto é, Cristo. É por meio de Jesus. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Não religião em abundância. Práticas exteriores em abundância. Lembre-se, bater o joelho no chão é muito fácil. Curvar o corpo é muito fácil. Curvar a cabeça é muito fácil. Mas curvar a mente para obedecer a Deus exige fé genuína, fé verdadeira. Ir contra a própria vontade e a inclinação da carne exige fé verdadeira. Portanto, convém nós examinarmos nós mesmos, olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, confessarmos o que temos sido, para que possamos ser nova criatura, e haja em nós uma veste nova com pano novo, sem rotura, sem furos, sem mostrar a nossa carne, a nossa nudez. E haja em nós vinho novo, porque seremos uma nova criatura por meio de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz, no amor, porque prosseguimos com fé, sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Amém.